As 3 histórias a seguir foram relatadas por pessoas que viveram o terror em plena noite dos apaixonados. Algumas dessas histórias foram investigadas, mas nunca houve uma explicação definitiva. Outras foram sussurradas como lendas urbanas, mas os detalhes são tão perturbadores que parecem reais demais para serem apenas ficção. Agora, prepare-se para ouvir relatos que talvez façam você pensar 2 vezes antes de celebrar o próximo Dia dos Namorados. História 1. O perfume da morte. Sara e Daniel namoravam há 3 anos e tinham o costume de trocar presentes no Dia dos Namorados. Naquele ano, Daniel queria surpreendê-la com algo especial. Ele encontrou uma pequena loja no centro da cidade que vendia perfumes raros. O dono, um senhor idoso de olhar sombrio, lhe recomendou um frasco delicado com um líquido cor de vinho. Esse perfume é único, disse o velho, mas uma vez aberto, ele nunca pode ser jogado fora. Achando que era apenas uma jogada de marketing, Daniel comprou o perfume e o deu a Sara naquela noite. Ela adorou o aroma, uma mistura adocicada com um fundo levemente metálico. Naquela mesma noite, Sara teve um pesadelo horrível. No sonho, ela estava em um campo escuro, ouvindo sussurros ao seu redor. Algo invisível acariciava seu pescoço. Quando olhou para baixo, viu mãos esqueléticas segurando seu corpo. Ela acordou assustada, e o cheiro do perfume ainda impregnava o quarto. Nos dias seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. Daniel percebeu que Sara estava diferente, mais pálida, cansada e sempre com o frasco do perfume por perto. Certa noite, ele a encontrou parada na frente do espelho, passando o perfume no pulso repetidamente, os olhos vazios. "Você não sente?" Ela murmurou. "Ele me chama." Preocupado, Daniel pesquisou sobre a loja onde comprou o perfume. Para seu choque, descobriu que o local havia sido fechado há mais de 20 anos, depois que o dono foi acusado de vender objetos amaldiçoados. Desesperado, ele correu até a casa de Sara naquela noite, decidido a pegar o frasco. Mas quando chegou, encontrou a porta entreaberta e um silêncio mortal no ar. No quarto, Sara estava caída no chão, os olhos abertos, sem vida. O cheiro do perfume era sufocante. O frasco estava quebrado e no espelho do quarto, escrito com um líquido escuro, havia uma frase: "O amor dura para sempre, assim como a morte." História 2. O perfil desconhecido Eduardo estava solteiro no Dia dos Namorados e decidiu entrar em um aplicativo de namoro para conversar com alguém naquela noite. Pouco depois de criar seu perfil, recebeu uma mensagem de uma mulher chamada Clara. Ela era linda, com um rosto delicado e um olhar profundo. A conversa fluiu rapidamente e logo estavam rindo e trocando histórias. Clara parecia perfeita demais. "Quer me encontrar hoje?" ela perguntou. O convite era tentador, mas algo no perfil dela o incomodava. Não havia muitas fotos e todas pareciam um pouco antigas. Ele decidiu procurar pelo nome dela na internet. Para sua surpresa, encontrou uma notícia antiga. Mulher desaparece após encontro em restaurante no Dia dos Namorados. Corpo nunca foi encontrado. A foto na notícia era idêntica à do perfil de Clara. Eduardo congelou. Sentiu um arrepio subir pela espinha quando recebeu outra mensagem dela. "Não precisa me procurar, já estou aqui." O celular escorregou de suas mãos quando ele percebeu um detalhe na tela. A câmera do celular estava ativada. E refletido na tela, atrás dele, estava o rosto pálido de Clara, sorrindo. História 3. O último jantar. Da Marta e Ricardo eram o tipo de casal que todos admiravam. Tinham um relacionamento sólido, repleto de viagens, jantares românticos e planos para o futuro. Mas como qualquer casal, também tinham seus momentos difíceis, pequenas discussões, segredos não ditos, coisas que eles preferiam ignorar.
Naquele dia dos namorados, Ricardo quis surpreender Marta e a levou para um restaurante recém-inaugurado. O lugar ficava em uma antiga mansão restaurada, com arquitetura imponente e um charme clássico. O restaurante se chamava Villa d'Amore, e embora Marta nunca tivesse ouvido falar dele antes, aceitou a surpresa. Assim que entraram, Marta sentiu um leve arrepio. O ambiente era sofisticado, mas algo parecia estranho. A iluminação era baixa demais e os funcionários eram quietos, como se estivessem apenas encenando um papel. Foram guiados até uma mesa nos fundos, próxima a um enorme espelho antigo, que cobria quase toda a parede. A moldura dourada era detalhada, com arabescos e figuras que pareciam rostos retorcidos. A superfície do espelho estava levemente embaçada, como se alguém tivesse respirado sobre ele momentos antes. Ricardo, animado, segurou a mão de Marta sobre a mesa. Você gostou? Escolhi esse lugar porque dizem que tem um clima intimista e porque queria que essa noite fosse especial. Marta sorriu, tentando ignorar a sensação de desconforto. O jantar seguiu normalmente no início. Os pratos eram sofisticados, o vinho era delicioso, mas algo a incomodava. Entre uma garfada e outra, sentiu como se estivessem sendo observados. Pelo espelho, ela olhava de relance para a superfície refletora e jurava que os reflexos não se moviam no mesmo ritmo que eles. Uma vez, teve certeza de que viu Ricardo ainda mastigando, mesmo depois que ele já havia engolido a comida. Você está bem? Ricardo perguntou, notando sua expressão. Sim, só esse espelho me deixa desconfortável. Ele riu. Relaxa, amor. É só um espelho. Mas não era só um espelho. Quando Marta olhou novamente, o reflexo de Ricardo piscou para ela. Mas o Ricardo real não piscou. O ar ficou pesado. Marta sentiu um frio subir pela espinha. Tentou desviar o olhar, mas algo no espelho a hipnotizava. Ela viu seu próprio reflexo começar a se mexer, mas não da mesma forma que ela. A imagem dela sorriu de forma estranha e inclinou-se para perto do Ricardo do espelho, sussurrando algo. O Ricardo real não reagiu, mas o do espelho virou lentamente a cabeça e olhou para Marta como se soubesse de algo que ela não sabia. Ela se levantou num pulo. Quero ir embora. O que aconteceu agora, Ricardo? Ele olhou confuso, mas assentiu e chamou o garçom. O homem apareceu silenciosamente, com um olhar vazio. Queremos a conta. O garçom apenas os encarou. Senhor, a reserva foi feita para apenas uma pessoa. O quê? Ricardo riu, olhando para Marta. Deve ser um engano. Não há erro, senhor. A reserva foi feita no nome de Marta Almeida, e ela chegou sozinha esta noite. O sangue de Marta gelou. Isso é ridículo. Estamos aqui juntos desde o início. O garçom não respondeu. Apenas olhou para Ricardo e sorriu. Marta se virou desesperada para o espelho. Seu reflexo estava diferente. Estava sozinha. Ricardo não estava mais refletido. Apenas a cadeira vazia. Ela se virou para Ricardo. Ele estava ali. Mas algo parecia errado. Seus olhos estavam fixos no espelho, vidrados, como se sua alma estivesse presa do outro lado. Amor. A voz dele saiu distorcida. A luz piscou. O restaurante inteiro pareceu se distorcer. O chão ficou instável, o ar rarefeito. Marta sentiu mãos invisíveis tocar em seu ombro, sussurrando algo que não conseguia entender. A última coisa que viu foi Ricardo sendo puxado para dentro do espelho. Ele não gritou, apenas olhou para ela, seus olhos arregalados de pavor até ser consumido pela escuridão. Marta acordou em uma ambulância, confusa e em pânico. Onde ele está? Onde está Ricardo? Os paramédicos se entreolharam. Senhora, você estava sozinha no restaurante. Quando os funcionários a encontraram, estava desmaiada sobre a mesa. Mas Ricardo estava comigo.
Nós jantamos juntos. Ninguém acreditou nela. Não havia registros da presença de Ricardo. Nenhuma câmera o mostrava entrando. Nenhum funcionário se lembrava dele. O nome de Ricardo simplesmente desapareceu. No dia seguinte, Marta voltou ao restaurante. Mas a Vila d'Amore não existia mais. No lugar, havia apenas um prédio abandonado, cheio de poeira e teias de aranha. Mas quando olhou para o vidro sujo da janela, viu algo que a fez correr dali em desespero. No reflexo, Ricardo ainda estava... Lá ele a olhava fixamente, seu rosto pálido, preso para sempre, e ele sussurrou em um tom de desespero: "Me tira daqui.